Essa noite vai ser um pouco diferente. Fica tranquilo que no final da sua vida vai dar tudo certo. Amém? Tranquilo? Amém. Deixa Deus fazer. Hoje nós vamos ser coerentes no tempo. E para falarmos de coerência de fé, nós precisamos ouvir práticas de fé. Precisamos ouvir práticas de vida. Precisamos ouvir aquilo que Deus está fazendo em outros lugares também. Apocalipse nos ensina que precisamos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O quê? O quê? A igreja não. As. É no plural. As igrejas. Todas convergem para uma só, que é o corpo de Cristo. Mas as igrejas estavam distribuídas em localizações diferentes. E os missionários, os homens e mulheres de Deus que são levantados nos tempos, eles tocam esses lugares. E é bom demais ouvirmos, aprendermos, sermos ministrados por aquilo que Deus vai falar através deles para a igreja Aliança em Cristo. Amém, gente? Gostaria que você ficasse de pé. Eu sei que você está cansado e fica tranquilo que se você estiver muito cansado, ora, fala: Deus, eu quero descansar contigo. Amém? Então assim, se você faz parte do culto, você oferecer a Ele todas as suas forças. Amém? Aleluia. Lembre que um tempo você, neste dia, de repente, aqueles lá de cima do Nordeste, estava pulando 5 dias seguidos, sem cansar. Para alguns aqui, ontem à noite eu tive a oportunidade de ouvir, estavam em bailões. Os irmãos gostavam de um bailão. Quem gostava, nem levanta a mão, irmão, no nome de Jesus. Mas tinha muitos aqui que gostavam de um bailão e não se cansava. Aí parece que quando nós vamos adorar o Senhor, nós perdemos a coerência do que a Bíblia fala. Com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, adore ao Senhor. Louvai a Ele, exaltai o seu nome. Quero pedir a você que estenda as tuas mãos para cá e abençoe a vida do Jonathan e da Paula, no nome de Jesus. Declara, feche os seus olhos, declara palavras de edificação, palavras de bênção sobre a vida deles, por favor. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai. E Espírito Santo, que o Senhor venha estar falando através deles, que possamos ser, Santo Deus, como igreja, desafiados, Senhor, a continuar, a ser coerente, Senhor, com aquilo que o Senhor nos chamou, com aquilo que o Senhor tem depositado nos nossos corações, e possamos viver a Tua vontade neste tempo, no nome de Jesus. Amém. Poder assentar, por favor? Pode ser? Fique à vontade, queridos. A paz, igreja. Bom, boa noite. Meu nome é Jonathan, eu tenho 23 anos, eu sou lá do Rio de Janeiro, nascido e criado, e eu sirvo como missionário em tempo integral pela Jocum Carioca, desde ano passado, mais ou menos. Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Paula, eu tenho 25 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, não nascida, mas criada. E é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês essa noite. Eu sirvo na base de Jocum Carioca já fazem 2 anos, mas caminhando junto com o Jocum já faz 3 anos e meio por aí. E eu espero que vocês sejam ministrados, abençoados essa noite pela nossa vida, pela vida do meu querido. Deus abençoe. Obrigada. Amém. E nós estamos noivos. Ela é minha noiva, linda e amada, e a gente vai casar esse ano. Orem por nós. Eu estou muito alegre, assim, muito, muito alegre mesmo, porque normalmente quando eu vou pregar eu fico muito nervoso. É sempre um processo com Deus, assim. Parece que Deus está falando e eu falo assim: nossa, Deus, mas como é que eu vou falar sobre isso? Eu não sei falar, meu Deus, não sei o quê. E é sempre a mesma história. Eu sempre fico muito nervoso e aí depois, enquanto eu estou pregando, eu vou ficando mais calmo. Então eu estou um pouquinho nervoso agora, mas eu já daqui a pouco eu estou mais tranquilo, né? Vou tomar um golinho de água aqui. Você pode glorificar a Deus nesse tempo que eu bebo água? Amém. A água já estava aqui, né? Eu sempre gosto de abençoar o ministério da água. Cadê a irmã que trouxe a água? Cadê ela? Ela está aqui?
tá na escolinha, que Deus alcance ela lá, então, com as crianças, porque sempre que tem alguém no Ministério da Água, eu gosto de abençoar, mas ela já estava aqui. Eu estou muito alegre porque sempre antes de pregar, eu paro para ouvir e perguntar o que Deus quer falar, né? Porque a Bíblia é grande demais, né? Então, nem se eu quisesse, eu poderia escolher um bom texto para pregar, porque tem muita coisa para ser falada. E ouvindo a Deus, Deus trouxe um texto que eu já preguei essa semana, né? Isso raramente acontece comigo. Eu fiquei assim, meu Deus, será que é só eu com medo? E eu tô querendo pregar uma coisa que eu já preguei só porque é confortável, não sei o que, tal. Fiquei naquele medo, né? Mas assim que eu cheguei aqui, Deus parece que Ele confirmou tudo que eu ia falar, né? O irmão que estava aqui tocando, como é que é o nome dele? Cadê ele? Ele está aqui? Como é que é o nome? Pablo. O Pablo praticamente pregou o que eu ia pregar, né? Então, nem sei se eu quero falar, porque ele já falou tudo que eu ia falar aqui. Então, uma benção. Obrigado, meu irmão, que você é muito usado por Deus. E o pastor também falou um pouquinho, assim, né? De algo que foi confirmação. É muito legal ver que Deus me trouxe aqui em um tempo que eu estou vivendo desde ano passado e que a igreja vai começar a viver. Que é Deus falando o tempo inteiro comigo sobre a minha identidade e sobre uma vida coerente com aquilo que Deus tem para mim, né? É muito curioso, assim, né? Então, eu espero que eu possa passar alguma coisa do que eu aprendi. Mas antes da gente entrar nisso, na nossa identidade especificamente, a gente precisa olhar para a origem e o fundamento de tudo que a gente é. E eu estou muito feliz que o nome dessa igreja é Aliança, porque hoje a gente vai falar sobre a grande aliança de Deus. Só que, para a gente falar, eu vou ter que contar uma pequena história para vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A nossa história começa muito antes de todas as coisas serem criadas. Começa com Cristo Jesus, o Filho, que era o Verbo, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Eles habitavam em plena perfeição, em plena plenitude. Eles se amavam e viviam num lugar perfeito, numa comunhão perfeita. Mas Deus é muito bom. E a vida e a família que ele tinha entre si era boa demais para ficar só para ele. Então ele decide transbordar de tudo que ele é. E aí as cores da criação começam a aparecer. E ele decide criar a luz, e ele decide dar forma à água que estava sem forma. Ele decide criar a terra, os animais e tudo que a gente conhece hoje. Mas Deus, ele é uma pessoa. E ele precisava de alguma coisa na criação que representasse quem ele era. Então ele cria homem e mulher. E a imagem e semelhança dele, ele os faz. Porque era o único jeito de representar Deus na criação, era através da humanidade. Mas, como a gente bem sabe, a humanidade ela viveu com Deus por, a gente nem sabe quanto tempo. Mas em dado momento, o homem decidiu não querer mais seguir o que Deus ensinava e vivia com eles. Eles decidiram olhar para o próprio coração. E aí em Gênesis 3 a gente tem o ato que traz consequências para a nossa vida até hoje e vai trazer até Cristo voltar, que é o homem pecar, se desviar daquilo que era Deus, olhar para o próprio coração e decidir ter entendimento por si próprio, escolher por si próprio. Então o homem toma aquele fruto do conhecimento do bem e do mal e peca. Mas quando tudo parecia perdido, Deus mais uma vez entra em cena. Ele era bom demais para deixar que aquilo acontecesse. E aí ele faz uma promessa. E é a primeira aliança com a humanidade. E essa é a origem de todas as coisas. Que na verdade nem estava fisicamente manifestada aqui, mas já era a origem. Deus fala para o homem e para a mulher que do descendente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15 a gente tem um marco zero de toda a história da humanidade. E ela nem começa com o homem, ela começa com o Cristo. E essa aliança, ela guia e molda todo o povo de Deus. Eles seguem nessa expectativa enorme de que viria alguém. Alguém iria nascer da mulher. E esse seria aquele que acabaria com o mal. Mas a humanidade foi esquecendo dessa aliança e seguindo o próprio coração. E aí quando a maldade
na terra era tão grande que Deus já não podia mais suportar, ele decide acabar com todas as coisas. Porque Deus, ele ficou triste. E Deus sentiu um peso no coração, vendo tanta maldade na terra. Então ele decide acabar com todas as coisas. Mas ele encontra um homem chamado Noé. E ele olha para esse homem, que tem o nome como significado consolação. E Deus olha para a consolação e tem misericórdia. E fala, eu vou preservar você e a sua família. E as águas vêm e as águas baixam. E assim que Noé sai da arca, Deus pinta um arco bem colorido no céu. E fala assim, esse arco é o arco da minha aliança, com toda a humanidade, com todos os seres vivos e com toda a terra. E a aliança que antes estava perdida, com toda a maldade e todo o pecado, agora ela é restabelecida com a humanidade. Mas a gente sabe que logo em seguida, Noé ele acaba ficando alegre demais e bebe muito vinho, e aí, o pecado de novo entra na humanidade. Mas depois que muito tempo passou e os povos agora estavam cada um na sua tribo, na sua nação, na sua língua, divididos e espalhados por toda a terra, Deus ele encontra um homem e relembra dessa aliança. Então Deus olha para um homem lá numa terra chamada Ur dos Caldeus, um homem de uma terra idólatra que desconhecia o Senhor. Ele olha para Abraão e fala, eu vou chamar esse cara, porque tem uma aliança que precisa ser cumprida. E Deus chama Abraão e faz mais uma vez uma aliança. Primeiro ele faz uma promessa, e Abraão decide obedecer pela fé e caminhar junto com Deus. Abraão peca muitas vezes e erra muitas vezes no caminho, mas mesmo assim, o propósito e o compromisso de Deus era com a aliança que ele fez lá atrás. E ele faz de novo a aliança com Abraão. E ele fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela sua descendência. Então a gente tem o filho da promessa, que é Isaac, que simbolicamente é levado a um sacrifício, onde só tinha a lenha e o cutelo, mas não tinha nenhum tipo de sacrifício de verdade, E aí Isaac cresce, se casa, tem filhos e nasce Jacó. E aí Deus mais uma vez relembra a aliança com Jacó e muda o nome dele para Israel. Ele diz, agora vocês não são mais um povo, eu farei de vocês uma grande nação, cumprindo a aliança que ele tinha dado a Abraão. E aí Deus faz essa aliança com Jacó. Jacó tem 12 filhos e um deles, bem rejeitado e vendido como escravo, e que depois tem uma repaginada na vida, e agora ele vira governador do Egito. Ele leva todo o povo da família dele, que não eram muitos naquela época, ele leva todos a entrarem na terra do Egito e morarem agora na terra de Gósen, uma terra que era farta e trabalhava com cultivo, com gado, e o povo agora permanece ali. E esse José é escolhido, e ele mesmo proclama para sua família, não se preocupem que vocês me venderam, não se preocupem com as coisas ruins, porque eu fui levantado por Deus para preservar a vida. E aí parece engraçado, quando a gente vai contando a história de Deus assim, parece que tem uma coisa sendo construída que a gente não consegue entender muito bem de onde está vindo e para onde vai. Eu imagino a cabeça do povo naquela época, porque esse povo aqui que a gente falou até agora, eles não tinham nem nada escrito, era tudo contado oralmente. Eles eram um povo de tradição oral, então tudo era contado através de histórias e através dos pais para filhos. E aí depois de anos que o povo de Deus começou a crescer no Egito e a se tornar uma grande nação de fato, eles começam a ser escravizados e começam a sofrer com uma dura cerviz do faraó, porque eles eram um povo muito, muito grande. E faraó tinha medo daquele povo subjugar o reinado dele. E aí o povo estava sofrendo, sendo escravizado. E aí Deus, ele acha um homem, filho de uma hebreia, do povo de Deus, mas que foi criado e conhecendo toda a realidade do palácio de Faraó. Um homem que era tanto um príncipe de Deus como um príncipe do Egito. E aí Deus levanta esse homem e chama ele e diz assim, Moisés, eu estou ouvindo a aflição do meu povo. Eu estou vendo o sofrimento dele. E eu conheço a dores dele. E é muito legal porque essa palavra conheço no original, ela indica uma intimidade muito grande. Era como se o próprio Deus estivesse sofrendo com cada chicoteada que o povo estava levando lá no Egito.
E aí acontece tudo que a gente conhece com Moisés. Deus envia grandes pragas sobre o Egito. Ele liberta o povo de uma maneira milagrosa. Ele estabelece uma festa muito legal, que é a Páscoa, que tinha um sangue de um cordeiro sendo passado para proteger a vida dos filhos dos judeus, e tinha um pão e uma erva amarga para lembrar do sofrimento que eles passaram no Egito e a pressa deles saírem para a terra prometida, que foi a aliança que ele fez aos antepassados do povo de Deus. E aí Deus abre o mar vermelho num grande milagre, o povo passa e eles chegam ao deserto. Eles caminham por um tempo, e aí o próprio Deus, agora que esse Deus que fez aliança com Adão e Eva, que fez aliança com Noé, que fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, agora o próprio Deus, ele fala do Monte Sinai. Ele faz uma aliança não só com Moisés, mas com todo o povo. E a primeira vez que Deus fala no deserto é para todo mundo ouvir. E ele convida todo o povo a participar dessa mesma aliança. Mas o povo fica com medo. Eles falam assim: vai lá, Moisés, que isso aí está esquisito. Porque chegava a gente perto do monte e morria. Então, eu não quero isso aí não. E aí o povo fica com medo. Mas Moisés vai. E aí, Deus fala com Moisés sobre uma aliança. E já em Moisés, Deus fala sobre levantar um reino de sacerdotes. Que a aliança que Deus estava fazendo com o povo era para ser levantado um reino de sacerdotes. E aí a gente chega aonde, de fato, a gente começa a nossa palavra. Então até aqui a gente vê a caminhada de um povo que estava sendo sustentado e tinha toda a sua origem e a sua identidade de uma aliança. E mais uma vez, até aqui não tinha nada escrito. Então todas as coisas que eles conheciam sobre Deus e sobre toda essa história dos antepassados era passado de pai para filho. Era passado com cânticos, com histórias, e era no dia a dia. Mas aí a gente tem a figura de Moisés. Enquanto ele está no deserto e nessa caminhada, e no fim de sua vida, ele começa a escrever essa história. Porque o povo precisa saber. O povo precisa saber de onde eles vieram. E essa aliança é o que marcava a identidade do povo. E aí a gente chega, enquanto o povo caminhava pelo deserto, existia uma geração. A geração dos que foram libertos, dos que viram as maravilhas de Deus, dos que provaram dos milagres físicos e reais de Deus. Eles viram a coluna de fogo à noite, eles viram a coluna de nuvem pelo dia, eles viram as codornizes, eles viram o maná do céu, eles viram todas as coisas. Porém, esse povo, ele decidiu seguir o próprio coração mais uma vez. E enquanto Moisés estava lá recebendo as palavras de Deus, ele desce e encontra o povo adorando uma imagem e se desviando de completamente tudo aquilo que ele tinha falado. Lembrando que Deus ele tinha falado para todo o povo. Então todo o povo já sabia o que era certo e errado. E aí Moisés volta e vê o povo naquela situação. E o próprio Deus diz que eles morreriam no deserto. E que eles não entrariam na terra prometida. Que eles não viriam o cumprimento da grande aliança que foi feita aos seus antepassados. E aí essa geração de homens que viram os milagres de Deus agora morrem. Eles estão esquecidos e enterrados nas areias do deserto. E quem se lembrará deles, né? Mas eles deixaram filhos e a geração continuou. E aí a gente chega nesse momento da história, em que depois de que essa geração morreu, Moisés e todo o povo está no monte, está nas campinas de Moabe, um lugar que era amplo e que o próprio povo podia enxergar de maneira física e real na frente deles toda a promessa que eles viviam e toda a aliança que eles viviam. Eles veem a terra prometida no horizonte. E Moisés sobe lá naquele monte, lá nas campinas de Moabe, e começa a contar toda a história de Deus de novo para essa nova geração que não morreria, mas entraria na terra prometida. E aí a gente chega em Deuteronômio, que é um dos livros favoritos da minha vida da Bíblia. Por quê? Em Gênesis, vou contar para vocês por quê. Em Gênesis a gente conhece um Deus criador e soberano sobre a criação. Em Êxodo a gente conhece o Deus libertador do seu povo. Em Levítico, tá certo, a ordem está certa.
Tá certo. Só para olhar aqui. A gente chega em Levítico e a gente conhece um Deus que é o Deus santificador do seu povo. E aí, Levítico é bem chato de ler. Mas se você entende o que Deus está querendo falar com o povo, fica um pouquinho mais legal. A gente vê um Deus que quer santificar seu povo, para que ele pudesse habitar no meio deles. A gente chega em Números, que parece pior ainda. Cheio de genealogia, cheio de coisa. Mas tudo bem, porque esses livros eles não foram escritos para a gente, eles foram escritos para o povo. Mas Números é muito legal, porque em Números a gente vê todos os pecados dessa primeira geração que morreu, e eles sendo infiéis com Deus o tempo todo, mas Deus permanecendo fiel com eles. E aí a gente chega em Deuteronômio. Meus irmãos, e aí é como se Deus fechasse o Pentateuco com uma chave de ouro, assim. E parece que isso dá uma cara de evangelho no Antigo Testamento. A gente chega em Deuteronômio e a gente vê um Deus amoroso com o seu povo. E aí Moisés, lá nas Campinas de Moabe, contando toda a história de novo para a nova geração, ele fala uma coisa muito importante. A gente chega em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Aí vocês vão dar um tempinho para vocês abrirem. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 9. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vixe, eu ouvi aqui, hein? Ajuda o irmão do lado aí, se ele não encontrou. Deuteronômio 7, 9. E aí, Moisés vai falar... gente, me perdoa, tá? Eu tô falando muito aí, mas é vício de linguagem. Quando eu tô nervoso, eu falo várias coisas repetidas assim mesmo. Perdoem, viu? Deuteronômio 7, 9. Moisés vai proclamar para o povo uma coisa muito importante. E já começa com um conectivo que é de conclusão. Eita glória! Tá dos povos. Caraca, gostei. É francês isso aqui? É francês? Pra galera tem uma galera do Haiti aqui, não é? Não é? O pessoal que tá aqui, Deus abençoe. A gente tem um haitiano que mora com a gente lá na base também. Eita glória, tá bom. Deuteronômio 7, 9. E já começa com um conectivo que é de conclusão. Então é como se tudo que Moisés estava falando antes tivesse uma conclusão, e essa fosse a conclusão do que ele estava falando. Então começa assim: Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. O Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E é muito legal, né, isso aqui, porque Moisés parece que ele resume tudo que eu contei para vocês aqui agora em uma frase. Ele fala para o povo: gente, o Deus que vocês servem, ele é Deus, ele é fiel e ele guarda a aliança. É como se ele estivesse falando para o povo que Deus guardava o próprio povo. É como se ele estivesse falando para o povo que a vida dele estava sendo guardada por Deus e Deus fiel. Para a gente parece um texto muito simples de entender, porque a gente sabe que Deus é o único Deus e que ele é fiel, a gente sabe disso. Todo mundo vive a fidelidade de Deus todo dia, né? Quem aqui não pode contar um testemunho ou proclamar de um Deus fiel? Até porque, né, nós sendo missionários, a gente vive isso com um pouquinho mais de emoção. Porque quando Deus te chama para ir, por exemplo, para a Europa, onde as coisas são em euro, e aí você tem que levantar 12 mil reais num período de alguns meses, você fica um pouco desesperado. Mas Deus é fiel e o dinheiro aparece das maneiras mais misteriosas e incríveis possíveis. Só que, quando a gente pensa nesse povo que está aqui, eles são, primeiro, uma nova geração. Então eles nem viram esse Deus fiel tão forte quanto os seus pais. Segundo, na mentalidade deles existiam vários deuses. O que isso significa? Esse povo ainda não tinha a concepção de que existia um Deus único. Para eles existiam vários deuses. E o Deus que eles serviam era só o mais forte deles. Então, por exemplo, como funcionava, né? No Egito existiam vários deuses. Enquanto o povo estava sendo cativo, os deuses do Egito eram mais fortes. Então eles eram os deuses, os bambambam da parada, lá do Egito. Só que quando Deus vence o faraó e vence todos os deuses do Egito,
eles começam a perceber, opa, esse Deus aqui é mais forte. Então, sempre que um povo entrava em guerra, por exemplo, o povo que vencia tinha o Deus mais forte, automaticamente. Essa era a mentalidade desse povo. Era de conhecer vários deuses e pensar que todos eles eram reais e todos eles tinham influência na terra. Então, quando Moisés clama para o povo que o Senhor, o seu Deus, é Deus, ele está afirmando, gente, é esse Deus, ele é o único, é ele é o nosso Deus. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Esse é o Deus que está levando a gente para essa terra. Esse é o Deus que está preservando toda essa nova geração. É esse Deus, é o único. E ele é fiel. Ele é fiel. Até porque esse povo vivia muito mais de barganha do que de fidelidade. Eles ainda não entendiam que não importa o que eles fizessem, Deus ia continuar sendo fiel. Eles achavam que oferecer bons sacrifícios e oferecer ouro e oferecer essas coisas faziam com que Deus atendesse ao favor deles. Mas o nosso Deus é um pouco diferente, ele é fiel. Mesmo quando a gente é infiel, ele é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E Deus está começando a apresentar o caráter dele para esse povo. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com aliança. Tem a ver com origem, tem a ver com identidade. E aí, uma coisa muito importante é que Deus ele guarda essa aliança. E ele também guarda a misericórdia. Só que tem um pequeno porém. Ele guarda até 1000 gerações essa misericórdia. E eu sei que numerologia é uma coisa um pouco complicada de falar, mas nem tanto. Os judeus eles tinham uma linguagem que é a numerologia. Então, os números eles podem ser transformados em palavras, em letras, e eles usavam isso como forma de linguagem. E Deus ele não é mau, né? Ele sabe que o povo entende por essa linguagem, ele vai falar nessa linguagem. Então, até 1000 gerações não é tão literal assim. Quando a gente vê dezenas de milhares assim, significa incontável. Então, é como se o próprio Deus estivesse falando assim, ó, eu vou guardar a aliança que eu fiz com os pais de vocês e eu vou guardar a misericórdia infinitamente, de maneira incontável. Se vocês me amarem e cumprirem os meus mandamentos. Aí que está o porém, né? Porque os que não cumpriram, os que não amaram a Deus, eles foram deixados no deserto. E uma coisa muito legal é que Deus parece muito difícil, assim, né? Quando a gente olha para as leis, para os mandamentos e para todo o Pentateuco, parece ser muita coisa para lembrar, parece ser muita coisa para cumprir. Então, quando você peca no dia, você tem que oferecer um sacrifício diário, mas você também precisa oferecer o dízimo das hortaliças, mas você também precisa usar o bode expiatório dos pecados. Parece tanta coisa. Mas toda a lei de Deus, ela se resume em apenas uma frase, que está no capítulo anterior, que está em Deuteronômio 6, no versículo 5. É um resumo de todo o Pentateuco. É um resumo de toda a lei de Deus. Ela está aqui no versículo 5. Portanto, ou seja, a conclusão de tudo que eu estou falando é isso aqui. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus só estava pedindo uma coisa para o povo, para que eles amassem a Deus. Para que eles amassem a Deus da mesma maneira que Deus amou esse povo. Deus não escolheu o melhor povo, e ele fala um pouquinho mais disso no capítulo 7, se vocês quiserem ler depois. Mas ele fala que ele não escolheu o melhor povo, o povo mais capaz, o povo mais numeroso, mais forte. Ele escolheu eles porque ele amou eles. E é simplesmente isso. É muito difícil entender o amor de Deus, porque é um amor que não faz sentido. Como Deus nos chama, sendo nós do jeito que somos, com as nossas falhas, com nossos erros, mas ele ainda assim nos chama, porque ele nos ama. E aí Deus nos chama para guardar a aliança dele e para guardar e cumprir os mandamentos. Então a gente entende agora de onde vem a origem da aliança que dá o nome a essa igreja. Só que a gente sabe onde essa aliança termina, né? E aí mais para frente na história, Deus ele encontra um jovem rapaz que vivia nas montanhas, cuidava de ovelhas e tocava lindas músicas para Deus. Esse menininho ruivo e pequeno e fraco comparado aos seus irmãos era Davi. Então Deus ele acha esse menino e chama esse menino. E ele agora faz uma nova aliança com Davi. E a gente apelida ela de aliança davídica, por quê? Porque Deus fala que a descendência de Davi teria sempre um lugar assentado no trono de Israel.
E aí, depois disso, vem palavras tão lindas, porque a gente tem todo o período dos profetas falando sobre aquele que viria, a raiz de Davi, e viria aquele que resgataria Israel, e viria aquele que seria o renovo. Som. Alô, som? Me empolguei. Perdão. E aí viria aquele que seria o servo sofredor, em Isaías 53. Aquele que amaria seu povo e daria sua vida por eles. E a gente sabe, irmãos, a gente sabe de onde vem, e está até no nome da igreja. A gente sabe que toda essa aliança que Deus fez com a humanidade, ela já foi até cumprida. Ela chega em um homem, nascido de mulher, e pelo poder do Espírito. Um homem que nasceu numa manjedoura, e um homem que foi rejeitado pelo seu povo. Toda a aliança de Deus é cumprida em uma pessoa. O único homem que poderia livrar e libertar a humanidade do seu pecado. Cristo Jesus nasce e traz agora o cumprimento e a forma da aliança de Deus em uma pessoa. Agora, os judeus, eles não precisam mais ir até o tabernáculo, porque o próprio Deus está indo até eles. Ele está falando: eu sou o cumprimento de toda a aliança. Eu sou o cumprimento de que todos os profetas falavam e proclamavam. Sou eu, olhem para mim. Eu vim do Pai, eu sou o caminho para ir. E agora a aliança de Deus, ela é completamente concluída e concretizada em um único homem. Um homem que veio para sentir as dores do povo e que veio para sofrer por eles. O perfeito que sofreu pelos imperfeitos. Mas ele era o único. Ele era o único que podia. E aí quando a gente olha para Noé e vê que toda a humanidade foi salva por uma arca de madeira de cipreste. E nesse grande evento de Noé, tem água, tem sangue das pessoas mortas e tem uma nova aliança sendo feita. Tem até Noé provando do vinho. E aí a gente olha para Abraão e vê ele carregando o próprio filho para ser oferecido em sacrifício. Mas ele não foi, porque o sangue dele não seria suficiente. E a gente olha para Jacó, um homem que foi ferido por Deus e teve a sua vida transformada. E agora, através de Jacó, nações poderiam surgir do povo de Deus. A gente olha para Moisés, o homem que fazia o caminho entre Deus e o povo, diretamente. A gente vê Davi, que era um rei que reinava sobre todo o povo de Israel. E a gente vê inúmeras outras coisas, que todas simbolizavam e apontavam para aquilo que de fato iria vir. Era como se o próprio Deus, na identidade e na origem do seu povo, estivesse revelando o plano perfeito dele. A aliança dele, desde o início dos tempos, já estava revelada. E ela agora é manifesta, cheia de glória, cheia de verdade, cheia de vida, cheia de amor em Jesus. E esse Jesus agora, ele nos dá acesso livre ao Pai. Completamente livre. E aí de todas essas coisas, a gente já sabe agora como a gente vive e por que a gente vive essa aliança. E a pessoa que nos ensina isso é Jesus. E aí, isso é tão poderoso e é tão legal, porque essa ordem de Deus de guardar os mandamentos está lá no início da Bíblia, lá em Deuteronômio, mas um homem que escreveu as últimas coisas da Bíblia, ele revela para a gente que isso é muito atual. E a gente olha para João, aquele que conheceu o amor de Deus profundamente, e aquele que viveu até o máximo da vida humana, proclamando e ainda tendo revelações de Jesus. E esse João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele ajuda a gente a entender o que é isso de guardar a lei, o que é isso de guardar o mandamento, o que é isso de guardar a aliança que tanto é falado. E por que Jesus também falava isso? Guarda as minhas palavras, sigam meus caminhos, sigam aquilo que eu ordeno a vocês. O que isso significa? De onde vem isso e para onde isso vai? E aí, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 3, João diz: e nisto sabemos que temos conhecido o Pai. Nisto sabemos que o temos conhecido. Aí tem 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos. Então parece que toda a história de Deus ela é resumida em apenas uma ação nossa, que é guardar.
Mas a aliança ela já foi cumprida. Ela já foi cumprida em Jesus. Então, qual é o nosso passo daqui em diante? O que nós precisamos fazer? E aí a gente chega numa grande celebração. A gente chega no fim de todas as coisas. E a gente vê Deus nos convidando a sermos esses sacerdotes que assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, vão até o povo, vão até aqueles que precisam ser ensinados e aqueles que não conhecem. E esse é o nosso chamado. É para isso que nós estamos aqui. Nós agora somos um reino de sacerdotes. Nós temos o cumprimento da aliança dentro de nós. Nós podemos nos relacionar com a verdade. A verdade, ela é uma pessoa viva, que fala, que ouve, que sente. E nós temos esse acesso livre todos os dias, a todo momento. A gente pode chegar para o Espírito Santo e falar assim: me ensina a viver como Jesus vivia. Me ensina a guardar a lei, a cumprir a lei como Jesus fazia. Eu preciso aprender, porque é tudo que restou para a gente. A aliança ela foi cumprida e guardada completamente e plenamente em Jesus. Só nos resta uma coisa, irmãos: proclamar dessa aliança, trazer a consciência de que todos nós, todas as pessoas e todas as coisas vivem por essa mesma aliança. Ninguém está fora disso. Deus ele faz questão de agregar e chamar todos para essa aliança. E aí a gente pensa na nossa identidade. A gente pensa em como viver uma vida consciente de quem nós somos. E para isso a gente precisa saber que nós vivemos pela aliança de Deus com a humanidade. A gente vive por uma aliança de redenção, de restauração. E na nossa comunidade é importante que a gente viva isso de forma prática. E a melhor maneira de viver isso é conhecendo a Deus. Assim como o João falou, a gente só consegue guardar os mandamentos se a gente conhece a Deus profundamente. Só que numa comunidade de fé a gente pode exercer uma coisa muito legal, e que Deus ele ama. Deus ele se importa muito com as gerações. Muito. Ele se importa tanto com as gerações que quando tudo estava em caos no povo e o povo estava pecando a rodo, ele lembrava das novas gerações e falava assim: eu vou te preservar porque o seu pai foi bom. Deus ele se importa em preservar, em passar adiante tudo aquilo que a gente aprende e tudo aquilo que está descrito e pode ser vivido da aliança. Então nós agora temos não só a responsabilidade de sermos sacerdotes das nossas próprias vidas, mas também de sermos do outro. E Jesus deixa esse convite muito claro, de que a gente precisa olhar para o outro mais do que para nós mesmos. E aí a gente olha para um Deus que se importa com as gerações. Então, eu e Paula, nós somos jovens. E Deus se importa tanto com geração que Ele chama a gente. Jovens, despreparados, sem dinheiro. A gente vai casar, a gente nem sabe como isso vai acontecer. Mas Deus nos chama. E aí, se a gente pode ir, e se Deus nos chama como jovens para irmos, qual é o seu papel? O que você pode fazer? Como você pode apoiar e fortalecer essa nova geração que Deus está chamando? E a gente vem de uma organização missionária que se chama Jovens com uma Missão. O nosso rolê toda a nossa ideia é usar o jovem para cumprir a grande comissão. E funciona. E funciona, gente. Isso que é o mais doido. Funciona. E as pessoas, elas veem Jesus e elas aceitam Jesus com um jovem falando do Evangelho. Então, como nós podemos servir a Deus naquilo que Ele ama e naquilo que Ele se importa, que são as gerações? Como é o nosso papel? E aí a gente olha para a nossa própria vida e para tudo que Deus fala com a gente. Onde a gente pode achar a nossa identidade? Como a gente pode aprender a ter uma vida que seja coerente? Como nós podemos aprender isso? O primeiro passo é saber a nossa origem. É saber que é em Deus que nós somos criados. É em Deus que nós somos formados. Sabe? E esse Davi, ele fala uma coisa tão linda nos seus salmos. Ele fala que de modo assombrosamente maravilhoso ele foi formado por Deus.
Deus ele nos escolhe por amor. E Ele nos escolhe porque Ele guarda a aliança, porque Ele é fiel. Então, se você ainda tem dúvidas sobre como exercer seu ministério, ou como viver, o primeiro lugar que você precisa olhar é para a aliança de Deus. É para a aliança de Deus em Cristo, como é o nome dessa igreja. Então, é muito legal eu vir aqui estar falando disso, porque isso de algum jeito já deve estar na sua vida. Isso de algum jeito já deve estar sendo manifesto na sua vida. A aliança de Jesus Cristo, ela já deve estar em algum lugar na sua vida. Você só precisa perceber. Então, para a gente entender a nossa identidade, ter uma vida coerente, a gente precisa entender qual aliança é a aliança que rege a nossa vida. E o que a gente precisa fazer com ela. E aí, eu quero chamar minha noiva aqui, porque a gente precisa entender qual é o fim de todas essas coisas. Foi uma história muito longa, muito grande, e a gente ouviu muitas coisas de Deus. Mas onde termina essa história? Onde nós estamos nessa grande história de Deus? Como a gente serve e vive por essa aliança? E existe uma resposta para isso. Existe um cenário onde todas as coisas acabam e que a gente pode contribuir e a gente pode viver esse lugar com muito mais realidade. Há um tempo atrás, Deus ele me fez um convite muito especial. E aí eu quero contar uma história para vocês. Meu Deus, eu não estava preparada. Alguns me conhecem como uma viajante. Alguns dizem que eu sou só peregrina. Alguns falam que eu não tenho para onde ir e nem da onde eu vim. Mas certo dia, em uma das minhas viagens, enquanto eu estava conhecendo algumas cidades por aí, eu cheguei em uma um tanto diferente. Eu olhei para um lugar tão distante, no topo de uma colina, e eu vi uma grande e enorme casa. Ela era tão bonita. Fiquei constrangida e completamente curiosa. Quando eu continuei andando, via pessoas de diferentes lugares naquela cidade, como se fossem todos reunidos. Então, de repente, um homem tão bonito, ele era alto e diferente, ele chegou para mim e ele disse: "Ei, preste atenção porque há lugar." Eu olhei para ele e falei: "Há lugar no quê?" Ele me disse: "Vem porque há lugar. Tá vendo aquela casa? O meu patrão disse para mim ir por todos os lugares e dizer que há lugar." Eu não sabia o que fazer. Não tinha nem um arroz velho ou um feijão aguado. Ele disse: "Não importa, vem porque o convite é esse, há lugar." Eu falei: "Então tá bom, eu vou." Eu arrumei as minhas coisas, eu coloquei nada, porque eu não tinha nada. Cheguei naquela casa, eu olhei aquela grande porta, ela era tão bonita. E quando eu abri devagarzinho, via o sol passando pela greta da porta, a mesa estendida, o banquete posto. E quando eu olhei, uma enorme mesa com todas as pessoas sentadas, dos ricos aos pobres. Povos de todas as tribos, línguas e nações, sentados em um só grande banquete, reunidos para provar de uma só grande festa. Olhei para minha frente e vi um homem barbudo. Ele estava estranho. Ele tinha um prato tão grande que parecia uma serra.
Ele me disse que o nome dele era João e passou anos no deserto só comendo gafanhoto. Conheci uma moça que disse que passou com os pés enxutos no meio do mar. Conheci outro que ele comia tão desesperadamente porque ele dizia que não tinha tempo. E ele me contou que cortou a orelha de um homem porque queriam levar o grande amigo dele. Mas eu também conheci Dona Joana, que comia cuscuz todos os dias no café da manhã. Conheci o seu João, que disse que todo tempo era tempo de churrasco. Conheci o seu Zé, que comia pão de queijo e tomava café todos os dias. Conheci povos das mais diferentes culturas. Conheci pessoas das mais diferentes regiões. E quando eu olhei para frente, eu vi no meio daquela grande mesa, que não tinha começo e tão pouco fim, um homem tão bonito. Ele era tão belo. E ele me estendeu as mãos, e quando ele estendeu, eu vi um buraco tão profundo que dava para ver do outro lado. Ele disse que ele era o dono daquele grande banquete. E ele disse: vai e fala para todo mundo que ainda há lugar. E quando eu olhei para as cadeiras, eu vi lugares vazios. E ainda existia possibilidade de mais. Ele disse: vai, há lugar. E hoje eu vim aqui falar para vocês que ainda há lugar. E não importa se você é preto, branco, vermelho, amarelo, se você é do norte, do nordeste, do sul, de dentro ou de fora do país. Não importa se você veio da mais distante região. Há lugar, a sua cadeira já está lá, o convite já foi feito, o banquete já está posto, e o convite é esse: vem e senta, porque a mesa do grande banquete é essa. E sabe o que é mais legal? No final de tudo isso, a conta já está paga, a disposição é nossa. A mesa já foi posta, a cadeira foi puxada. E quem é o dono desse grande banquete é o próprio Cristo. E a madeira dessa grande mesa é a própria cruz. E o alimento é Ele mesmo, e a bebida é Ele mesmo. Há lugar. E essa história é a minha e a sua história. E é isso que nós fazemos. Isso que eu fiz para vocês é uma pequena sketch que eu montei em uma das nossas apresentações artísticas para poder falar sobre esse grande Cristo. Nós trabalhamos com isso, gritando, falando com todo o fôlego do nosso pulmão, que ainda há lugar. Existe lugar disponível para todos aqueles que resolverem ouvir. Existe uma mesa posta, um banquete disponível, lugares vazios. E se você olhar para o seu lado, você vai ver uma cadeira vazia, porque ainda há lugar. E não importa se eu vou gastar 2, 3, 5 ou a vida toda, mas até que todos saibam, até que todos o conheçam, eu não vou parar de gritar que ainda há lugar. Então a gente começa a história com um homem, o Verbo. E a gente termina essa história agora com Jesus. A gente começa a história com um pequeno povo. E a gente agora termina a história com todos os povos. A gente começa com Deus falando: guardem os mandamentos. A gente termina a história com tudo que devia ser guardado já cumprido. E com esse convite de chamar todos. E da mesma maneira, nós queremos convidar vocês. Porque a palavra que Deus deu para o nosso casamento é Gênesis 9, que fala da aliança que Ele fez com Noé. Aliança com todas as coisas. E a gente quer convidar vocês a participarem da nossa vida. Porque a gente tem entendido que a nossa vida, o nosso propósito, o nosso trabalho, para onde a gente vai e o que a gente faz,
ele precisa envolver todas as pessoas. Ele precisa alcançar todas as pessoas. E para isso a gente precisa envolver todos. A gente não tem escolha. Então eu queria orar por vocês nesse momento. E eu queria pedir para que você também orasse com Deus. E você perguntasse: como você pode participar dessa grande comissão? Como você pode participar com a gente daquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Porque é impossível fazer sozinho. Deus, ele precisa chamar todos. E ele precisa de que muitas pessoas ou vão ou se disponham a ajudar aqueles que vão, porque são muitos os que precisam ser alcançados. São muitos os que precisam ouvir. Então eu quero orar por vocês agora e pedir para que você também ore. Senhor Jesus, a gente te louva e glorifica o seu nome nessa noite. Porque o Senhor Jesus, o seu sangue é a aliança que rege a nossa vida. Nós vivemos e nós somos sustentados por uma aliança perfeita e eterna, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque em Ti todas as coisas convergem. Muito obrigado porque em Ti, Jesus, nós temos tudo. E até mesmo a nossa identidade está em você, meu Deus. E a gente quer viver uma vida verdadeiramente coerente. Diante de tudo que o Senhor fez, desde o início até o final que o Senhor quer fazer. A gente quer carregar o nome dessa igreja no nosso coração. A gente quer carregar essa aliança em Cristo para todos os lugares que a gente vai e em tudo que a gente fizer. Então, por favor, Espírito Santo de Deus, nos ensina, constrange nosso coração, nos ensina a guardar essa aliança que já foi cumprida. Nos ensina a proclamar desse Jesus que chama a todos e que espera a todos numa grande mesa, meu Pai. Eu oro para que o Senhor fale com cada um dos teus filhos e dos meus irmãos que estão aqui. Para que eles conheçam o Deus pessoal, um Deus pessoal e verdadeiro na vida deles. E que eles possam ver o que tem de Cristo em cada um deles. E como eles podem viver e proclamar essa aliança do Senhor, Jesus. Fala ao coração dos meus irmãos, Senhor. E também fala a eles, Senhor Deus, de maneira prática. Como eles podem participar. Como eles podem viver isso, Deus. Nós exaltamos o Senhor, Pai, porque o Senhor é o protagonista, é o personagem principal dessa história. O Senhor é aquele que governa e lidera nossas vidas, Jesus. E como é bom ter o Senhor soberano em nós, Deus. Como é bom, Pai. Obrigado pelo seu sangue, Jesus. Obrigado pela sua aliança. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te pedimos que o Senhor invada os nossos corações, Pai. Que a sua paz e a sua presença, elas nos invadam, Pai. E a gente possa entender a importância do nosso sacerdócio. Que a gente possa entender a importância da nossa identidade. E que a gente possa entender a importância de ir ou de abençoar os que vão, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.